E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de estruturas condicionais em Python. Então, a gente vai tratar aqui do bom e velho if, né? Estou aqui com o exemplo da aula passada, que era sobre variáveis, ainda aberto. A gente vai criar uma outra pasta aqui. Então, no espaço vazio, eu vou clicar com o direito, new folder, e a gente vai chamar de aula 3. Aqui dentro eu vou criar, igual nas outras, o nosso arquivo, vai se chamar pp.py. E a gente vai começar a falar do if e do else. Para a gente fazer algumas comparações, a gente vai usar um pouquinho da aula passada, que são as variáveis. Então, vamos criar aqui uma variável, por exemplo, idade. E vou colocar aqui um valor nela, por exemplo, 30, né? E aí, eu quero avaliar se essa idade está dentro de certos parâmetros. E se tiver, eu quero printar uma certa mensagem no console, por exemplo, né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho o if no Python, né? Que basicamente aqui o meu code onde já está autocompletando para mim. Mas é mais ou menos isso que ele está falando. Então, o if, ele se escreve assim, né? Então, se escreve um if, que seria C em inglês. Aqui, qual é a variável, qual é o dado que você quer avaliar. Ele pode ser um texto, pode ser uma variável, enfim. Então, aqui nesse caso, vai ser uma variável. Então, if idade maior de 18, eu vou printar maior de 18. Aqui eu tenho uma outra possibilidade com os condicionais, que é o else, né? Então, se a idade for maior que 18, eu printo maior de idade. Se não for, então interprete esse else como se não for menor de idade. Então, se eu pegar esse código aqui e simplesmente executar, então vamos para dentro da nossa pasta, cd, a gente está na aula 2, então eu tenho que dar um cd ponto para voltar, depois cd aula 3, e dar um python app.py. Então ele me disse que eu sou maior de idade, porque eu coloquei ali que minha idade é de 30 anos. Né? A gente pode ter algumas outras variações. Né? Então, vamos dizer que eu queira uma idade meio termo. Ela não é nem maior nem menor que 18, ou ele é maior que 18, mas menor que 20, por exemplo, ou 21. Eu tenho o elif, né? Então eu posso colocar aí elif e colocar uma condição. Então esse elif é uma continuação do if, né? Então eu continuo dentro do mesmo bloco. Então como é que vai funcionar? Ele vai avaliar se a idade é maior que 18. Se for maior que 18, maior ou igual a 18, ele vai printar isso aqui. E depois ele vai vir para o elif e vai avaliar se ela é igual a 18. Então nesse caso aqui a gente tem um erro condicional, que é o quê? Aqui ele está dizendo que se ela for maior ou igual, ele printa isso. E aqui ele está dizendo que se for igual, ele também printa isso. Nesse caso não funcionaria. Um dos dois ele deixar de printar. Por quê? Porque o elif, ele é um... Da forma que está aqui, né? If, elif e else, eles atuam juntos. Então o primeiro que foi executado faz com que os outros não se executem, né? Então se eu printar isso aqui, vou tentar executar esse programa agora, você vai ver que ele vai dizer que é maior de idade, né? Porque a primeira condição era essa. Ele viu que é maior ou igual a 18, então é maior que 18. Se eu tentar aqui 18 é igual a 18, não vai, então, porque ele é maior, obviamente, mas se eu colocar 18 aqui, então aqui o que acontece? Ele deveria cair nas duas cláusulas, né? Porque aqui ele não é maior, mas tem um sinalzinho de igual, então ele é igual a 18. Então ele deveria printar aqui maior de idade. E aqui no elif, ele também deveria printar tem 18 anos, porque é igual a 18. Então vamos executar. E aí você vê que ele só printa 1, da mesma forma do anterior, né? É maior de idade. É justamente o primeiro, porque ele tem essa característica de que ele acontece sequencialmente. Então, se essa condição aqui se avaliar como verdadeira, ele vai printar isso aqui e vai ser como se eu tivesse aqui um return. Né? Então, ele vai printar aquilo dali e vai sair, não vai nem tentar essas outras duas aqui de baixo. Né? Então, nesse caso aqui, para eu corrigir essa condição, eu colocaria assim, ó, se ele for maior que 18, maior de idade. Se ele for igual a 18, tem 18. Se não for nenhuma dessas duas condições aqui, menor de idade, certo? Eu poderia inverter essa lógica para ficar mais lógica, né, digamos, e colocar esse igual aqui e o maior aqui, né, só para ele ficar numa sequência lógica também. Mas se você quiser trabalhar dessa forma aqui também vai funcionar. Então vamos só ter certeza. Então agora deu certo. Então se ele for maior que 18, printa isso aqui, mas ele não é maior, ele tem 18. Então printou, tem 18 anos. Se eu trocar aqui para 19, por exemplo, ele vai na de baixo, então maior de idade, certinho. E se eu colocar aqui, sei lá, 16, que ele vai ser menor que 18,
ele tem que printar ali menor de idade, ó, menor de idade. Então deu certinho. Aqui a gente tem algumas possibilidades, como você pode ver, eu estou usando aqui uns operandos de comparação, né? Então a gente tem essa possibilidade do maior que, a gente tem menor que, seria ao contrário, a gente tem maior ou igual, então maior ou igual, a gente tem também o menor ou igual, então todas essas comparações são possíveis, né? A gente tem o diferente, então por exemplo aqui, ó, diferente, se ele for diferente de 18, a gente faz dessa forma, e a gente tem o igual, que é o que está representado ali embaixo. Então, dois sinais de igual, ele quer dizer se essa idade for igual, aliás, se o valor dessa variável for igual a esse inteiro, ele vai retornar um true aqui para esse if, e aí esse if vai executar e pronto, vai sair. Voltando para a estrutura em si, a gente colocou esse elif aqui, mas vamos dizer que eu quisesse mais, né? Eu não quero só, por exemplo, eu quero que se ele tiver 18, print algo, se ele tiver 19, print algo diferente, 20 algo diferente, e se for maior que 20, ele print que é maior de idade. Mas vamos dizer que para minha regra aqui, para o meu sistema, ele tem que ser maior de 20 para ser maior de idade e menor que 18 para ser menor de idade. Senão ele vai ficar ali no limbo, no meio termo, onde eu vou classificar ele de forma diferente. Então, se a gente quiser fazer algo desse tipo, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, if idade por 18, ele printa alguma coisa aqui, por exemplo, tem 18. Né? Eu estou aproveitando aqui o que o Podium está me sugerindo, mesmo que não dê certo, só para eu ter que escrever menos, né? Então vamos colocar aqui, tem 18 anos. Deixa esse else aí que a gente vai usar ele depois. Aqui embaixo eu vou colocar um espaço aqui para ficar melhor a leitura. Então, elif. E aqui eu vou colocar agora, se ele não, ao invés de 18, vamos dizer, se ele tem 19, eu quero printar tem 19. Tem 19. Mas eu quero também uma outra condição. Então eu posso usar elifs aqui várias vezes. Né? Eu posso vir repetindo se eu tiver várias condições. Mais para frente a gente vai falar um pouco do match, ou seria o equivalente ao switch case no Python, né? Mas por enquanto a gente vai tratar só do if, do elif e do else. Né? O match ou switch case em outras linguagens ele seria quando você tem muitas comparações. Ele fica mais fácil de você entender o que está acontecendo. Em alguns casos, ele pode ser mais performático. Então, é bom você saber que ele existe no Python, tem uma estrutura chamada match. Mas para esse caso aqui inicial, a gente vai falar só do if. Depois a gente aborda ele numa outra aula. Então, aqui, ó, eu estou vendo, se ele for 18, eu printo isso. Se ele for 19, isso. Se ele for 20, eu printo isso. Se ele for maior que 20, então eu vou botar um outro elif aqui, ó. Aí, tá vendo? Ele tentou me colocar um monte de coisa ali, né? Porque o Podium entendeu que eu quero fazer essa estrutura aqui para várias idades, mas realmente ele entendeu errado. Então, se ele for maior que 21, ou igual, né? Maior ou igual a 21, ele vai colocar que é maior de idade. E eu quero alguma condição aqui que sirva para se ele for menor que 18, né? E aí, se ele for menor que 18, eu quero dizer que ele é menor de idade. Eu poderia colocar aqui um elif dizendo menor ou igual a, aliás, menor que 18. Maior de idade, só que se você analisar, a única possibilidade que sobrou aqui é ele ser menor que 18, porque se ele for maior ou igual a 21, ele vai printar isso aqui, e se ele tiver entre 18 e 21, ele vai cair em algum desses ifs aqui. Então, nesse caso, eu posso simplesmente usar o else e não preciso usar nenhuma condição aqui específica para checar se os valores são o que eu espero. Então, nesse caso aqui, o else ele vai servir para menor de idade. Então, eu vou colocar aqui, ó, menor idade. Tá? Então, do jeito que está ali, ele está com 16. Se eu tentar executar isso aqui, ele vai dizer que é menor de idade. Se eu colocar aqui... Na verdade, vamos fazer diferente. Vamos usar a estrutura da aula passada também. Ó, o Code até sugeriu certo dessa vez. Colocar aqui um input. Né? Converter esse input para inteiro, porque eu estou comparando ele com inteiros. Tá? E colocar aqui qual é a sua idade. Então, ele vai perguntar aqui para mim. Então, vamos lá. Vamos executar. Ele perguntou qual que é a sua idade. Então, vamos colocar aqui 19. Ele caiu certinho ali, tem 19. Executar de novo, é 20. Caiu ali no 20. Opa, falei errado. Vamos executar de novo. Vamos colocar agora que eu tenho 21. Caiu lá no maior de idade. Vamos colocar que eu tenho, sei lá, 55. Caiu no maior de idade. Então tá certinho, nossas condições ficaram corretas. E agora vamos colocar que eu tenho, sei lá, 8. Né? A gente já testou com 16, mas é menor de idade. Então quer dizer, dessa forma você consegue fazer com que o seu programa
haja da forma que você quer, dependendo da condição que você está dando para ele, né? Então, dependendo dos dados que são fornecidos para esse programa, ele pode agir de formas diferentes. Então, isso aqui é muito importante, é muito usado para você criar lógicas de negócio, por exemplo, aplicações maiores. Então, por isso, é importante você conhecer o EOLIF. A aula de hoje era isso, bem curtinho, só para a gente conhecer a possibilidade aqui de você fazer a avaliação dos dados ali e tomar decisão a partir disso. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário para eu entender o que você quer ver nos próximos vídeos, como é que você quer que esse curso ande daqui para frente. Compartilha com um amigo também que estiver conhecendo a linguagem, que estiver aprendendo programação. Isso vai ser bem útil para ele. Essa estrutura de if, elif, ela é bem usada na grande maioria, na verdade, todas as linguagens você tem alguma estrutura condicional desse tipo. Pode mudar às vezes o nome, por exemplo, em outras linguagens você não vai ter o elif, vai ser else, ou else espaço if, enfim, mas funciona. Vamos dizer, o funcionamento de tudo é o mesmo, só vai mudar ali realmente o nome que você vai usar para isso, ou em alguns casos você vai ter que envolver isso aqui entre parênteses, dessa forma, né? O Python não precisa disso, ou você vai ter que, se fosse C, por exemplo, a gente teria isso aqui entre parênteses, e aqui, em vez de eu ter um 2 pontos, eu teria uma abertura de chaves aqui, e aqui embaixo eu teria que fechar chaves. Né? Você vê que o Python reclama aqui, porque ele não espera dessa forma, mas isso aqui seria em C, então para você ver que é bem parecido, né? Muda pouca coisa. Então, para essa aula é isso, eu simplesmente vou chegar aqui, vou dar um Ctrl Z, vou comitar isso aqui, então vou add, git add, aquele padrãozinho nosso de sempre, né? Para isso ficar disponível lá no repositório para quando você quiser consultar. Então, vamos lá, git commit aula 3 condicionais. Condicionais. Aí, vou dar um push para ele parar lá no nosso GitHub, nosso repositório do GitHub, e tá lá. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima aula.